Sr. Ministro, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, os Srs. Deputados presentes. Sr. Ministro, quem é que lhe perdeu, ou pior, quem é que lhe escondeu o estudo sobre as 35 horas? Sr. Ministro, nós, Grupo Parlamentar do PSD, apresentámos todo um conjunto de perguntas pedindo para ser divulgado, para nos entregar uma cópia do estudo sobre das 35 horas. A pergunta número 1937, já de junho deste ano, o requerimento número 6, Sr. Ministro, o requerimento número 2, o requerimento número 15, o requerimento número 4, o requerimento número 7, o requerimento número 14 e vou saltar para não estar a citar todos. E nós olhamos para esta omissão do Ministério das Finanças e pensamos, bom, afinal o Ministério não tem mesmo o estudo. Mas depois recebemos o relatório do Orçamento de Estado deste ano e, com curiosidade, localizamos aqui uma afirmação que diz: foi elaborado um estudo prévio para inferir das necessidades dos serviços e, portanto, dos potenciais impactos na atividade e no Orçamento de Estado. Sr. Ministro, a questão é esta: em quem é que nós devemos acreditar? No Sr. Ministro das Finanças, que diz no relatório do Orçamento de Estado que tem um estudo para as 35 horas, ou no Sr. Ministro das Finanças, que não entrega um documento que está obrigado e, nessa perspectiva, a gente gostava de saber. A não ser, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro tenha decidido não cumprir a lei. O Sr. Ministro com certeza conhece a Constituição, aliás a Constituição da República Portuguesa é um documento muito grato a todos nós, mas que a esquerda gosta muito de citar com frequência. O Sr. Ministro é o artigo 156 da Constituição, que diz que nós, deputados, temos o direito de lhe pedir documentos. E depois, Sr. Ministro, o regimento da Assembleia da República diz no artigo 229, número 3, que o prazo para o Sr. Ministro entregar estes documentos é de 30 dias. Sr. Ministro, este prazo está muito ultrapassado. E, portanto, aquilo que eu queria saber, Sr. Ministro, é quem é que nós devemos acreditar. No Sr. Ministro das Finanças, que diz aos contribuintes que eles têm que cumprir a lei, têm que entregar as declarações em tempo, têm que pagar os seus impostos a tempo, ou no Sr. Ministro das Finanças, que não quer saber das leis que o vinculam a ele e não as cumpre pura e simplesmente. Sr. Ministro, era importante saber isso, porque quem não cumpre a lei tem muito pouca legitimidade para exigir aos outros ou para pedir aos outros que a cumpram. E, portanto, Sr. Ministro, faça o favor de nos entregar, de cumprir a lei e de nos entregar o estudo sobre as 35 horas. Depois, Sr. Ministro, queria aqui referir-lhe o memorando da Troika, assinado pelo seu antecessor Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças do Governo Socialista, em que ele se comprometeu, ponto 349, a limitar as admissões de trabalhadores na administração pública 1% ao ano na administração central e 2% ao ano na administração regional e local. Bom, não é um compromisso do Sr. Ministro, mas posso-lhe mostrar aqui um compromisso assumido pelo Sr. Ministro Mário Centeno, e passo a citar, expresso, 5 de fevereiro de 2016, Centeno é só por citar, estima redução de 10 mil funcionários com regra de 2 por 1. E, portanto, Sr. Ministro, nós dizemos assim, o Ministério das Finanças está a continuar a política que vem do antecessor do Sr. Ministro José Sócrates, quando assinou o memorando de entendimento e resolveu reduzir o número de funcionários públicos. A questão, Sr. Ministro, é que nós depois olhamos para o boletim trimestral, terceiro trimestre de 2016, da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, e verificamos que, diferentemente de ter reduzido em 2016 o número de funcionários da Administração Pública, Sr. Ministro, aumentou 6.319 trabalhadores. E, portanto, a questão que eu queria colocar-lhe, Sr. Ministro, é: em quem é que nós devemos acreditar? No Sr. Ministro das Finanças, Mário Centeno, que prometeu reduzir 10 mil postos de trabalho na administração pública, ou no Sr. Ministro Mário Centeno, que, num período homólogo, até setembro de 2016, aumentou na administração pública 6.319 trabalhadores? Depois, Sr. Ministro, voltando à questão das 35 horas, Observador, janeiro de 2016, Mário Centeno diz que o custo da passagem às 35 horas terá de ser nulo. Sr. Ministro, ainda uma notícia também da origem de afirmações, declarações do Ministério das Finanças, 35 horas em julho, só 100 contratações.
Mas depois, o Sr. Ministro da Saúde veio aqui ao Parlamento e dizer que só as 35 horas, só para o Ministério dele, iria implicar a contratação de entre 1.500 a 1.700 enfermeiros e mais 800 a 1.000 assistentes operacionais e que isto ia custar 27 milhões de euros. Sr. Ministro das Finanças, em quem é que nós devemos acreditar? No Sr. Ministro das Finanças, que prometeu que as 35 horas não iriam ter custos nem implicar novas contratações, ou no Sr. Ministro da Saúde, que diz que vai precisar, só para o Ministério dele, mais 27 milhões de euros e mais 2.000 trabalhadores. Mas, ainda continuando, Sr. Ministro, neste caso, declarações prestadas já mais recentemente ao Correio da Manhã, concretamente no dia 11 de agosto de 2016, onde o Sr. Ministro das Finanças veio dizer que, afinal, as 35 horas já não custavam os 27 milhões que o Sr. Ministro da Saúde dizia que era só para ele, custavam 20 milhões. Devemos acreditar em quem, Sr. Ministro das Finanças? No senhor que diz que o custo é 20 milhões ou no Sr. Ministro da Saúde que disse que era 27 milhões só para o Ministério dele? E já agora, Sr. Ministro, o senhor aqui disse que precisava de contratar 3.891 trabalhadores. A questão que se levanta aqui, Sr. Ministro, é esta, é que 3.891 trabalhadores com 20 milhões será muito difícil, porque isso implicava que eles iriam ganhar por mês qualquer coisa como 300 e poucos euros e, portanto, menos que o salário mínimo nacional e, portanto, não é possível. E, portanto, Sr. Ministro, era importante que esclarecesse, até porque, notícia dos negócios de 10 de agosto, seriam pelo menos 60 serviços a necessitar de novas contratações por causa das 35 horas. Volto a trazer aqui declarações do Sr. Ministro das Finanças sobre o emagrecimento da função pública, neste caso uma notícia do Jornal Público datada de 22 de abril de 2016, que diz que função pública continua a emagrecer até 2019. Redução de funcionários públicos até 2020 vai ao encontro das pretensões da Comissão Europeia, mas o Ministro garante que foi iniciativa do Governo. Sr. Ministro, neste período, as empresas públicas contrataram mais 1.600 pessoas, notícia de 27 de novembro, que diz que aumento do emprego no setor empresarial do Estado contraria a orientação inscrita no Orçamento de Estado de 2016, recrutamento deveria ser excepcional e devidamente fundamentado. Sr. Ministro, quem é que manda no Governo? É a gestão das empresas públicas ou é o Sr. Ministro? E já agora, estas novas 1.600 contratações para as empresas públicas foram por concurso ou não, Sr. Ministro? E já agora, se souber, estas 1.600 pessoas por acaso têm cartão partidário ou não têm? Também era uma questão importante de esclarecer. Sr. Ministro, precariedade. Governo dá 6 meses aos serviços para identificarem contratos precários no Estado. Sr. Ministro, os precários aumentaram este último ano 9,91%, mais 6.264 trabalhadores, e são os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público que o diz. E diz também toda a comunicação social. Sr. Ministro, apesar deste aumento, diz a comunicação social que faltavam 1.000 funcionários para o arranque do ano letivo e que só o Ministério da Educação queria contratar 10.000 pessoas. O PS promete integrá-lo, Sr. Ministro, na comunicação social, mas, entretanto, a comunicação social diz que o Governo ainda não sabe como terá lugar a integração e diz aqui o líder parlamentar do PS que os precários só entram no Estado com concurso. Sr. Ministro, era importante que o senhor esclarecesse como é que vai ser o processo da integração dos precários. E já agora, como é que isto joga com um anúncio feito também por este Governo de rescisões amigáveis com indenização? Sr. Ministro, afinal, este Governo acha que tem gente a mais na administração pública que justificam o pagamento de indenizações para saírem ou tem gente a menos e vai precisar de meter pessoas? Sr. Ministro, apenas uma última questão. Exatamente, Sr. Deputado, que já ultrapassou o seu tempo. Sr. Ministro, como é que acabou a austeridade se os senhores mantêm a proibição das valorações remuneratórias iniciadas em 2011, mantêm o congelamento da progressão de carreiras iniciada em 2010 e é o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado que o diz e cito para terminar:
o sindicato diz que apenas a alguns trabalhadores da administração pública está atribuído o encargo de consolidação do déficit orçamental. O Sr. Ministro acha que isto é verdade ou mentira? É só. Muito obrigado. Muito obrigado.